Chegando com informações do Paysandu e do Botafogo da Paraíba. Que jogo é esse, em sábado, 4 da tarde, no Almeidão, em João Pessoa, Botafogo da Paraíba e Paysandu. Mais uma vez, frente a frente, para um duelo que promete fortes emoções pela necessidade da vitória, principalmente do time do Botafogo. Você vai entender nesse vídeo, bem direitinho, o que o Paysandu vai precisar fazer e o que vai precisar acontecer no outro jogo para ele voltar já classificado. Semana no papão de trabalho já iniciada. Botafogo retornou para a Paraíba, já também começou a trabalhar. O que o Belo precisa fazer para manter vivas as chances, as esperanças de classificação para a Série B, com apoio da sua torcida. Por falar em apoio da torcida, o Botafogo já divulga os valores dos ingressos para o jogo de sábado. Tudo isso a partir de agora aqui no canal Futebol para Todos. Antes das informações, aqueles pedidos especiais, deixa aquele like se você está gostando do nosso conteúdo. Like, se inscreve em nosso canal, nos ajuda bastante, gente. Então, não custa nada para você e dá essa moral aqui para o canal, se inscrevendo e ativa o sininho das notificações. Sendo assim, o YouTube vai sempre te lembrar dos conteúdos novos diariamente aqui no canal Futebol para Todos. Sem maiores delongas, vamos com as informações. Antes da matemática, semana de trabalho do Paysandu, do Botafogo, tá aí para você. Botafogo já divulgou os valores dos ingressos que estão sendo comercializados até quinta-feira de 21, ou 2.000 ingressos. Os valores são esses: arquibancada Sol, R$30 inteira, meia, 15. Amigo TV Bet, essa é uma promoção que o Botafogo tem, R$20. Arquibancada Sombra, Amigo TV Bet, 40, inteira 60, meia 30. E as cadeiras, o programa aí, Amigo TV Bet, R$70, a cadeira inteira 100 e R$50 meia. Lembrando que essa promoção, esses valores, aí o Botafogo está disponibilizando para 2.000 ingressos ou até quinta-feira, dia 21. Então quem pretende participar aproveitando esses valores, é bom correr contra o tempo para buscar com certeza a sua presença sábado às 4 da tarde. Vamos falar da matemática, da classificação e o que o Paysandu precisa fazer, o que o Botafogo precisa fazer. Lembrando que o Paysandu já iniciou a sua semana de trabalho. O jogo foi domingo, quando o Paysandu venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Então teve a segunda-feira de folga, mais do que natural. O time se reapresentou, já iniciou os trabalhos e o técnico Hélio dos Anjos não terá ninguém suspenso, ninguém vai ficar fora pelo fato de 3 amarelos, ou seja, todo o elenco está à disposição. É claro que ao retornar ao trabalho se faz aquela avaliação, se tem alguém sentindo, se tem algum desconforto, alguém não terá condições, isso ao longo da semana, até porque hoje é o primeiro dia de trabalho, é que nós vamos saber com relação ao time do Paysandu. Porém, com relação a suspensos, ninguém, todos estão aptos para a partida contra o Botafogo na Paraíba. No que diz respeito ao Botafogo, também retornou logo após a partida, chegou na segunda-feira a capital paraibana João Pessoa, o restante do dia de descanso, e já na terça-feira, no caso hoje, iniciando também com toda a força o seu trabalho de olho nessa partida de sábado. O técnico Felipe Surian vai ficar à disposição agora no banco de reservas, já que ele cumpriu a automática, foi expulso contra o Volta Redonda, não pôde estar no banco de reservas e agora ele volta, um reforço ali à beira do gramado. O técnico Felipe Surian, que começa a estudar a sua melhor equipe, o seu melhor esquema, e ao longo da semana nós vamos trazer todas essas informações. Mas a classificação, e antes de trazer essa classificação e o que o Paysandu precisa fazer e o Botafogo também, deixa eu dizer ao torcedor, vou colocar na tela aí, Campeonato Brasileiro, Série C, as últimas 3 edições, disputada nesse formato, essa competição disputada neste formato, as últimas 3 edições. Em 2020, Vila Nova subiu com 10 pontos, você está vendo aí, e o Brusque subiu com 9 pontos. Então 9 pontos em 2020 foi suficiente para o Brusque subir. O Remo subiu com 10 e o Londrina subiu com 9. Então 2 times subiram com 9 pontos em 2020. 9 pontos, suficiente para 2 equipes garantirem o acesso na segunda divisão. No ano de 2021,
nós tivemos o Ituano acima da linha da curva, como a gente costuma dizer, com 13 pontos. O Criciúma subiu com 9 pontos. 9 pontos bastaram para o Criciúma subir para a segunda divisão. Tombense subiu com 11, também fez uma campanha muito boa. E o Novo Horizontino subiu com 9. Você está vendo aí que a cada ano uma equipe está subindo, duas equipes subindo com 9 pontos. E no campeonato mais recente, o do ano passado, também está na tela para você, o Mirassol foi muito bem, subiu com 12 pontos. O Botafogo de Ribeirão Preto subiu com 10. Aqui ninguém chegou com 9. Mas no grupo B, ano passado, o ABC subiu com 12, foi muito bem, mas o Vitória da Bahia subiu com 9 pontos. Resumindo, de 2020 a 2022, 3 campeonatos disputados no formato que está sendo disputado hoje, sempre teve time subindo com 9 pontos. 9 pontos, suficiente para subir. Pode ser que esse ano não seja possível. Até porque a matemática, essa história, ela não precisa se repetir necessariamente. Mas o equilíbrio é tão grande de forças que nos últimos 3 campeonatos, 9 pontos foram suficientes. O Paysandu, para garantir, matematicamente, não depender de ninguém, matematicamente, ele precisa vencer o Botafogo sábado. Vencer o Botafogo sábado, tá aí a tabela na tela para você, a tabela atual. Vencer o Botafogo sábado, vai a 10 pontos. E torcer para o Volta Redonda ganhar do Amazonas. Volta Redonda ganhar. Então, se o Botafogo ganhar, o jogo do Volta Redonda com o Amazonas é logo depois. O Paysandu pode até ficar assistindo esse jogo. Porque se o Paysandu ganhar do Botafogo na Paraíba, o Volta Redonda ganhar o seu jogo em casa, no Raulinho de Oliveira contra o Amazonas, aí o Paysandu já retorna classificado, já vai fazer a festa lá mesmo no Estádio Almeidão, na capital paraibana, João Pessoa. Porque nem Botafogo e nem Amazonas, nenhum desses 2 times conseguiriam chegar mais a 10 pontos. Então o Paysandu seria inalcançável, não teria como mais perder a posição. Então essa é a matemática para o jogo de sábado. O Paysandu já está muito bem encaminhado com a classificação. Mas eu estou querendo aqui passar para você, torcedor, a real situação para sábado. Só tem essa alternativa, que é o Paysandu ganhar o seu jogo, já que se classificar matematicamente. Para sábado, para se classificar matematicamente, é ganhar do Botafogo e torcer para o Volta Redonda ganhar do Amazonas. Outros resultados não tem como definir a classificação matematicamente. Se o Paysandu, por exemplo, empatar, ele não estará matematicamente, mas futebolisticamente falando, dificilmente o Paysandu vai perder essa vaga. Dificilmente, se ele conseguir um empate na Paraíba, porque ele tem um jogo em casa e o Mangueirão deve cair de gente, né? A gente diz assim, de uma maneira do que nós vimos no final de semana, aí deve ter mais 50 mil pessoas lá no Mangueirão. Se o Paysandu chegar com um empate, ou mesmo que não chegue com empate, venha perder. O jogo contra o Amazonas é o jogo do acesso, então o Botafogo o Paysandu vai novamente ter um Mangueirão lotado, transbordando, uma festa muito bonita da sua torcida, mas pode ser que nem seja preciso tudo isso. Se ganhar sábado e o Volta Redonda ganhar, o Paysandu já entra classificado e vai jogar 2 amistosos nas 2 últimas rodadas. O Botafogo, deixando claro para o torcedor, independente do que aconteça, o Botafogo, se perder em casa, por exemplo, ainda tem chances. Remotas, é verdade, mas tem chances. Porque ele chegaria ainda a 9 pontos. Então, o Botafogo não seria um cenário agradável perder em casa, mas precisa, neste caso especificamente, para manter vivas as chances, animar a sua torcida, o próprio elenco, ganhar essa partida contra o Paysandu. Eu estava trazendo aqui o retrospecto. O Botafogo, na primeira fase, jogou 10 vezes em casa. O Botafogo precisa melhorar o seu rendimento em casa. O Botafogo jogou 10 vezes em casa. Foram 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Ou seja, ele ganhou 4 jogos e 6 ele não conseguiu vencer. Então o Botafogo não conseguiu dentro de casa nenhum meio a meio. Claro que agora na segunda fase ele já ganhou do Volta Redonda. Eu estou fazendo aqui um parâmetro com a primeira fase. O Botafogo ganhou do Operário por 2-1, ganhou do Paysandu, adversário de sábado, por 3-2, ganhou também de 2-1 da Aparecidense
e depois 2-0 no Manaus. Perdeu em casa para o Brusque e perdeu também para o Confiança. Empatou 4 jogos. Então o Botafogo precisa agora é a hora de melhorar o rendimento dentro de casa e ganhar os 2 jogos. Precisa ganhar os 2 jogos. Porque ter perdido os 2 jogos fora de casa, eu considero natural perder para o Volta Redonda fora e perder para o Paysandu. O que machucou a torcida do Botafogo foi a forma como o time se comportou, a maneira como as derrotas aconteceram. Se a gente analisar dentro de um parâmetro natural de jogos, perder para o Volta Redonda no Raulinho de Oliveira e perder para o Paysandu no Mangueirão com 50 mil torcedores, está dentro de uma normalidade. Agora, a maneira como aconteceu, com um gol aos 55 e lá em Volta Redonda com gols de falhas absurdas do sistema defensivo, deixou o torcedor cabisbaixo, deu aquela desmotivada. Porém, o Botafogo mostrou um comportamento que poderia ter pontuado fora de casa. Bem, poderia, não pontuou. Agora vai ter que pontuar em casa se quiser se classificar. Então o Botafogo precisa vencer esses 2 jogos. Quando a gente diz precisa vencer, não necessariamente se não vencer, ele não vai chegar com chances. Vai até chegar. Mas para chegar com reais condições, preciso fazer a cena, ou seja, os 6 pontos jogando no estádio Almeidão, a começar pelo jogo de sábado contra o Paysandu. Vamos aguardar para conferir o desenrolar da semana aqui no canal Futebol para Todos. Você vai saber tudo isso e muito mais, as informações de Botafogo e Paysandu. Aquele abraço.